Cumprimentamos todas as mães nessa data festiva, que todas elas tenham recebido muito mimo, muito carinho, porque mais que merecem. E eu estava meditando sobre o que falar nessa noite para as mães, os pais, os filhos que estão aqui. Há tantas histórias na Bíblia de mães, de mulheres fortes, lutadoras, guerreiras. Na Bíblia nós encontramos mães de reis, mães de profetas. Nós encontramos mães ricas, mães pobres, mães com muita saúde, mães com problemas de saúde. Mas em todas elas nós encontramos o que é comum: mulheres bravas, lutadoras. E se alguém quer aprender sobre lutar na vida, converse com a mãe. É uma enciclopédia ambulante, de tantos desafios que enfrenta no seu dia a dia. Mas eu quero trazer nessa noite de volta a história de uma mãe que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 2. O seu nome é Joquebede, mas ela é mais conhecida como a mãe de Moisés. Eu convido você a fazer uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 2. E mesmo os irmãos assentados como estão, com reverência no coração, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. E, ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aí temos lido, e que Deus nessa noite use a sua santa palavra para falar profundamente aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, nessa noite de festa, de alegria, quando todos nós aqui com coração grato rendemos louvores a Ti, prestamos culto de adoração, mas também apresentamos a nossa gratidão pela vida das mães, essas mulheres lutadoras, abnegadas, que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós, Senhor, Te buscamos para que tragas uma palavra a cada coração, a cada mente, para que essa seja uma noite de reflexão, uma noite de transformação de corações, uma noite de decisões no Teu altar. Nós nos rendemos a Ti em oração e Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Joquebede tem 3 filhos.
O primeiro, uma menina. E ela chama esta menina de Miriam. Passa 9 anos, vem um segundo filho, que ela chama de Arão. E agora, depois de mais 3 anos, ela está grávida outra vez. E esta gravidez vai ser muito complicada. Irmãos, quando nós olhamos para Joquebede, é a cara de uma mãe guerreira. Joquebede é escrava, porque o seu povo é um povo escravo. Eu acho que todas as mães aqui têm experiências para contar, mas eu não imagino ter uma mãe aqui que tenha sido mãe escrava, sem ter liberdade, sem ter autonomia, sem ter poder de decisão. Quando ela está grávida do terceiro filho, o governo egípcio, onde eles residiam, toma uma decisão terrível, querendo controlar a população de meninos entre os hebreus. Ele decide que todos os meninos serão mortos, aqueles que nascerem a partir daquela lei. Nenhum vai sobreviver. Eu não consigo imaginar uma mãe que está grávida e sobre aquela criança que ela está esperando, que ela ainda nem viu o rosto, já há uma sentença de morte. Talvez Joquebede tenha pedido a Deus que nascesse uma menina. E vai se aproximando a data de ter a criança. Para executar a ordem de Faraó, foi colocado 2 mulheres que eram parteiras, é como se fossem as médicas que faziam parto entre as hebreias. E aquelas mulheres deveriam matar imediatamente após o parto, se uma criança hebreia nascesse do sexo masculino. A Bíblia não diz como deveria, mas eu fico imaginando que seria uma morte horrível. Que terrível para aquelas mulheres. Mas o texto vai dizer também que depois de algum tempo o Faraó começa a desconfiar, porque a população de hebreus está crescendo e meninos estão crescendo. Então ele desconfia que as 2 mulheres não estão cumprindo a ordem. Elas são chamadas perante o Faraó e ela diz: nós não cumprimos nem cumpriremos tal determinação, porque assim o nosso Deus não quer. Elas são tiradas daquela missão. E o Faraó diz: então, pois a partir de agora, os guardas vão de casa em casa, se encontrar uma criança recém-nascida do sexo masculino entre os hebreus, eles serão colocados no rio Nilo para morrer afogados. Irmão, veja só, aquela mulher escapou de ver o filho morto no ato do nascimento, porque quando Moisés nasce, eram as 2 parteiras que estavam encarregadas, mas agora os guardas estão atentos a qualquer casa onde haja uma criança. E é assim que ela vai passar os primeiros meses com um bebê em casa. Como é que faz para durante 3 meses você ter um bebê em casa que não chore? Eu fico imaginando o que Joquebede fazia. Porque se houvesse um choro de um recém-nascido, os guardas iam lá. Eu digo: meu Deus, não sei se foi pirulito, eu não sei se ela ficou, mas ela conseguiu até 3 meses. Depois disso, ela diz: eu tenho que dar um jeito nessa criança. Ele não pode mais ficar aqui.
E aí que ela decide colocar a criança em um cesto e colocar no rio. Eu fico imaginando o momento que aquela criança vai sair de casa. Que desespero para aquela mãe. Colocar o seu filho recém-nascido, que ela tanto amava, num rio. Mas ela faz isso. O texto diz que ela manda a filha maior. Miriam deveria ter 12 anos. Já era uma mocinha, vai lá, fica olhando o seu irmão, fica olhando. Quando alguém se aproximar, e ela fica imaginando o que essa menina vai dizer, e ela fica orando em casa. A filha do faraó vem tomar banho no rio com as servas. E lá houve o choro de um bebê. Quando chegaram lá, encontraram um bebezinho no rio. E elas tiram a criança da água. E quando elas estão ali com aquela criança, dizendo deve ser dos hebreus, alguma mãe desesperada colocou aqui. Miriam corre e diz: ei, vocês não precisam de uma ama de leite para essa criança. Eu conheço uma hebreia que pode cuidar dessa criança, é a própria mãe. Agora, Miriam está voltando com o irmãozinho no braço, dizendo: mamãe, a filha do faraó vai pagar a senhora para cuidar do seu filho. Vocês já pensaram quanta coisa maluca na história de Moisés? Joquebede criou o filho sem poder dizer que era mãe. Ela foi babá do próprio filho. Porque se dissesse, a criança seria morta. E o texto diz que ela cria até o momento que aquela criança vai crescer e ela tem que devolver para a filha do faraó. Sabe, queridos, nessa noite eu quero usar essa história para trazer algumas lições de edificação para todos nós. Pais, filhos, esposos, esposas, irmãos, primos, para todos os que têm família. A história de Joquebede é uma história tão forte, que mesmo milhares de anos tendo passado, essa história ainda ecoa e nos deixa lições preciosas para aplicarmos na nossa vida, no convívio com a nossa família. E eu quero compartilhar algumas dessas lições. A primeira lição que Joquebede nos ensina é que lutas e problemas não são mais fortes que a família. Não existe nenhuma luta e nenhum problema que você enfrente que por natureza ele seja mais forte do que a família. Os egípcios iam humilhando os hebreus, maltratando os hebreus, colocando uma carga pesada de trabalho. Eu fico imaginando todos os dias o esposo de Joquebede chegando em casa quebrado, arrebentado de tanto trabalho, e ela ali pacientemente cuidando daquelas crianças com tão pouco. Mas aquela mãe conseguia fazer multiplicar aquilo que chegava às suas mãos. O texto diz em Êxodo 1,14 que os egípcios tornavam amarga a vida dos hebreus. Mas Joquebede lutava bravamente, dia a dia, para defender a sua família, para cuidar da sua família. E ela consegue manter o elo, ela consegue manter aquela família unida, porque família foi criado por Deus, irmãos, para resistir às lutas. Quando Deus formou a família, Deus colocou em sua composição materiais fortes, porque sabia dos embates
dos ataques que uma família iria sofrer. Então, na formação da família, Deus colocou amor, Deus colocou perdão, Deus colocou renúncia, Deus colocou fé. Tanta coisa junta dá à família uma solidez tremenda. Porque atravessam-se os tempos e todas as sociedades, em todos os lugares, continuam se organizando a partir de famílias. Você pode dizer, mas pastor, há muitas famílias se desfazendo, há muitas famílias se desmanchando, há muitas famílias em pedaços. Sabe por quê? Porque os homens estão substituindo os materiais que Deus deixou e colocando material de terceira. Sabe quando você vai fazer aquela construção e você chega na loja, tem um material de primeira qualidade, o melhor, o mais durável, o mais resistente, e você pega o pior, aquilo que dura pouco, aquilo que é descartável. É assim que muitas pessoas estão fazendo, deixando de lado os materiais deixados por Deus para montar uma família e pegando em mãos coisa frágil. Alguns estão substituindo amor por paixão. E a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Mas a paixão é volúvel, a paixão é transitória, a paixão é até o primeiro conflito, até a primeira decepção. E alguns estão formando família a partir desse sentimento. Deus colocou perdão. E uma família que não me perdoar não se mantém de pé. Mas as pessoas estão pegando perdão e substituindo por desculpa. E desculpa é tão frágil. E desculpa diz tão pouco. E desculpa é apenas uma capinha que embaixo esconde ressentimento, que esconde tantas coisas ruins. É assim, irmãos, que as pessoas estão querendo formar família, estão pegando a fé que é necessário para que você creia que apesar de tudo que vier, a tua família vai permanecer de pé. Estão substituindo pela dúvida: será? A renúncia deu lugar ao egoísmo. Por isso, entenda uma coisa: biblicamente, quando alguém desiste da família, a culpa não é da luta, é dos erros ao lidar com a luta. Não é porque a luta foi grande e porque a luta foi grande a minha família se despedaçou. Não, faltou sabedoria para lidar com esta luta grande, porque Deus fez a tua família a prova de lutas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Segunda lição que Joquebede nos ensina: o futuro de uma família não está naquilo que se vê, mas naquilo que se crê. Escuta isso. O futuro da tua família não pode estar naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Porque quando ela está grávida do terceiro filho, há uma decisão do faraó que abala a família. O decreto é: vai matar, é para destruir, é para acabar. E eu fico imaginando ela ouvir os arautos do rei passando nas vilas, anunciando a morte.
E se, irmãos, tudo que ela basear a sua confiança é naquilo que ela ouve, naquilo que ela vê, triste dela. Quando a criança nasce, não há comemoração. Já viu? Nasceu um bebê, não há comemoração na casa de Joquebede pelo nascimento de Moisés. A expectativa do seu nascimento se transformou num grande medo. O que vai acontecer com meu filho? Sabe, queridos, nós não podemos confiar o futuro da nossa família naquilo que estamos vendo. Muitas pessoas acham que a família vai ter um futuro garantido porque ela conseguiu, sabe, recursos. Não, eu tenho um dinheiro guardado para o futuro da minha família. Eu não estou dizendo com isso que você não deva guardar alguma coisa, mas eu estou dizendo que não é nisso que você deve se confiar. Nos bens que você tem, nas amizades e influências que você construiu, nem na paz momentânea que você deve estar vivendo. A confiança tem que estar em Deus o tempo todo. A confiança tem que estar em Deus o tempo todo. É por confiar no Senhor que Joquebede consegue dia a dia levantar e cuidar daquela criança, com a esperança que Deus a manteria viva. Meus amados, na vida, tudo muda. O mundo muda. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Mas Deus não muda. Amém? Amém? Por isso nós temos que confiar naquele que não muda, naquele que permanece. Sabe? Na sua promessa, que não muda, nas suas palavras, no seu amor. E é assim que nós temos que confiar cada dia a nossa família. Eu confio que Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus é que nos mantém de pé dia a dia. Mas uma terceira lição que nós aprendemos com a história de Joquebede, eu acho que, apesar de ser uma das mais simples, uma das mais complicadas, irmãos, nem sempre a forma de proteger os nossos filhos é mantê-los debaixo das nossas asas. Nem sempre. A forma de proteger os nossos filhos é mantê-los debaixo das nossas asas. Na vida há um tempo para tudo. Há um tempo para os teus filhos estar com você. Mas haverá um tempo que eles não estarão com você. E você tem que ser a primeira pessoa a ser consciente disso. E prepará-los para isto. O menino passou 3 meses com a mãe. Aqueles 3 meses era mais seguro a criança estar com a mãe. Mas depois de 3 meses ela entendeu que o mais seguro, embora isso doesse muito, era ele estar longe dela. E isso aqui, para uma mãe entender, não é uma compreensão emocional, é uma compreensão racional. E eu vejo que é um dos problemas mais graves que nós enfrentamos hoje. Mães que criam os filhos para si e não para a vida. E tem horas que você fica olhando cada situação, meu irmão. Meu Deus, vai manter essa criança infantilizada por quanto tempo? Por quanto tempo vai impedi-la de crescer? De seguir o curso normal da vida? Paulo diz, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino.
Mas eu cresci, é a lei da vida. Você não pode impedir, você não tem o direito de impedir o teu filho de crescer. Você não estará protegendo, vai estar deixando mais vulnerável. Adultos inseguros, que são incapazes de construir uma família. Eu era pequeno, olhava a luta do meu pai para sustentar a minha família. Eu ficava olhando, como é que esse homem consegue esse negócio? Será se eu vou conseguir? E eu ficava imaginando o dia em que eu teria a minha família, a responsabilidade, e que eu teria que me desdobrar, porque é a lei da vida. Eu não estou falando de crianças. Eu estou falando de adolescentes que são infantilizados pelas próprias mães e pais inconscientemente, achando que eu estou protegendo, porque está aqui dentro da minha casa, está aqui, e daí vai ficar eternamente. Quando é que vai começar a transição? Que família essa pessoa insegura vai ter? Os pais de adolescentes aqui já estão saindo da adolescência para a juventude. Você deixa teu filho de vez em quando no supermercado fazer a compra? Não, eu não deixo. Eu não vejo, pastor. E o que vai acontecer com ele? E sim, ele vai aprender o quê? No dia de casar? Aí você está preparando o quê? Tu imagina tu casado com esse marido infantil. Não, eu quero um homem decidido. Eu quero, sim, quem é que está criando esse homem decidido? Pai e mãe, que às vezes fica lá, eu estou protegendo, está protegendo, não, está infantilizando, está impedindo que ele cresça. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar. Estava com uma colega de serviço, o menino tem 21 anos. 21 anos. Fazendo faculdade no centro da cidade. Todo dia ela vai deixar, começa a faltar no serviço, começa a se atrapalhar. Porque o bebezão, 21 anos, eu não boto meu filho dentro de um ônibus. Olha os problemas dessa cidade. Um dia ela não conseguiu sair do serviço, o bebezão está lá no centro, ligando, mãe, o que é que eu faço? É assim. É assim. Está ajudando, está protegendo, não está protegendo, irmãos. É a lei da vida, tem que voar. Até os pássaros que não têm inteligência, chega um momento que a mãe diz, vai, bate asa. Talvez tenha um primeiro dia, não vou botar no primeiro dia chegar não, mas eu vou com ele, minha irmã agora veio trazer a filha para estudar aqui. Diga, é isso mesmo, do interior vai ter que aprender, tu lá no interior não vai ficar levando, trazendo para a faculdade, bota o primeiro dia tu vai com ela, segundo dia tu vai com ela, terceiro dia tu bota ela dentro do ônibus, pega teu carro e vai andando atrás, uma hora se vira, rapaz. É assim, irmãos. Nós precisamos nos autoexaminar. E Joquebede já tinha aprendido isso, porque Miriam tem 12 anos e ela está envolvida nessa missão. E tem hora que a gente fica escondendo tudo da família, porque eles não podem saber, porque isso, aquilo, outro, daqui a pouco ficam, sabe, crianças, jovens que não sabem nada da vida, não é assim. Ela chama a irmã, tu tem que me ajudar nisso aqui. Me ajuda com teu irmão. Quarta lição que Joquebede nos ensina: faça sempre o seu possível e deixe o impossível para Deus. Deixe o impossível para Deus.
Porque tem mães que vivem se torturando, sabe por quê? Porque não conseguiu fazer o impossível. Eu estou sofrendo porque eu não fiz o impossível. O texto diz que ela cuida do menino por 3 meses. Depois, quando ela vê que não pode, ela vai lá, faz um cesto de palha lá, coloca betume, dá um jeito de deixar impermeável. É o que ela pode fazer. Depois, irmãos, vem uma ideia à mente quando você, irmãos, quando você está lutando de coração, o Espírito Santo vai trazendo essas saídas. Coloca o menino no rio e coloca a irmã mais velha para vigiar. Ela está fazendo tudo o que ela pode. Ah, mas se acontecer, irmãos, eu não vou ficar maluco me consumindo com o si que não está no meu controle. Ela escondeu, ela guardou, ela protegeu, ela fez a sua parte. A primeira linha de defesa da nossa família somos nós, lutando. Sim, você tem que vigiar a tua casa quanto ao ladrão que entra. Coloca lá um ferrolho mais reforçado. Coloca lá alguma coisa lá. É função sua estar alerta quanto às más companhias. Fica de olho, meu irmão. E enquanto você pega o celular, dá uma... Eu não sei mexer nisso aqui. Pega alguém, me dá uma olhada aqui em que sites estão se olhando aqui. Não, porque alguns, irmão, deixou tudo para Deus. Aí o menino está lá com o celular, abre nisso, abre naquilo, talvez consciente, talvez inconsciente, daqui está mexendo, não tem nem noção. Aí depois ele diz, pai e mãe é o último a saber. Mas tem alguns que do jeito que lida vai ser os últimos a saber mesmo, talvez nem saiba. Essa é a sua parte. Vigiar. E vigiar aqui não é só orando, eu vou orar para Deus, não. Você vai orar, mas você vai ficar atento, você quer ficar de olho. Não é só fazendo declaração espiritual, a minha casa está protegida, e a tua parte para proteger você está fazendo? Quando nós fazemos a nossa parte, não alimentamos sentimento de culpa, não alimentamos. O que eu não posso é com Deus. Cresceu, está fazendo meio mundo de coisa errada. Eu tenho uma consciência de que eu não ensinei errado. Ok, eu não gostaria que fizesse errado, mas não aprendeu comigo. Eu não fui o professor dele nesses erros. Eu tenho paz. Ah, pastor, mesmo eu fazendo essas coisas, isso não vai impedir que o malfeitor, que isso, aquilo, outro, meu irmão. O que está além do seu alcance é com Deus. E eu não tenho competência, jamais me atreveria a tentar fazer aquilo que pertence a Deus. Mas eu tenho que ter a paz de espírito. Ah, pastor, eu criei nos caminhos do Senhor, criei no Evangelho, criei levando para a igreja, para a escola bíblica dominical, fazendo o culto doméstico. Hoje está afastado do Evangelho, mas você fez a sua parte. Tenha consciência disso. Não é responsabilidade sua converter os teus filhos. Isso é papel do Espírito Santo. O teu papel é ensinar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Fazer a tua parte não significa dizer que eles não vão errar, porque eles terão a oportunidade de fazer escolhas na vida como você teve. São seres humanos como você. Mas eu tenho a consciência de que cumpri a minha missão. E eu tenho a consciência de que isso tem um valor diante de Deus. Eu posso estar enxergando um comportamento, uma atitude hoje que me entristece.
Mas eu guardo no meu coração a esperança de que a semente que eu plantei no coração, ela não está morta. E algum dia a água do Espírito vai bater ali e ela vai brotar novamente. E a transformação que só compete a Deus vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Quinta lição que Joquebede nos ensina. Na família daquele que serve ao Senhor, até o que vem para destruir, Deus transforma em bênção. Amém? Até o que é lançado para destruir, Deus tem o poder de transformar em bênção. Irmão, estão fazendo de tudo para destruir aquela família, aquela criança. Mas o rio que eles imaginavam que Moisés seria afogado, o rio ali que representava durante muito tempo uma ameaça, vão afogar essa criança no rio. O rio se tornou a salvação daquela criança. Foi lá no rio que Deus protegeu, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A filha do inimigo, você imagina a pequena Miriam olhando, está descendo a filha do faraó. Mas foi o faraó que lançou a sentença de morte. Pois é. Mas é de onde menos esperava que veio a solução para a figura de Moisés. Aleluia. Agora, o lar que representava uma ameaça a todos os hebreus, é lá que Moisés vai habitar quando está maior. Convivendo com o homem que foi responsável pela morte de tantas crianças. Ele vai viver no palácio do faraó, convivendo com aquele homem, porque Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Talvez você tenha lutado tanto para que a tua família, um filho teu, não fosse lançado no rio. Mas na vida daquele que teme a Deus, o que mata pode ser o que salva. Quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, irmãos, Ele cuida até dos nossos inimigos. Tantas vezes aquele homem levantava a mão para matar aquela criança e Deus segurava a mão do faraó. Sexta lição que Joquebede nos ensina: quando nós confiamos em Deus na hora certa, Ele nos mostra o que fazer. Tem horas, irmão, sabe por que a nossa angústia como pais, mães? É porque surge um problema na família e nós queremos antecipadamente saber como resolver. E quando nós não temos esse entendimento, começamos a ficar aflitos. Na hora mais difícil daquela situação, quando a filha do faraó desce e que pega aquela criança nos braços, olha como Deus enche de sabedoria o coração de Miriam. Aquilo não foi ensaiado em casa, porque a mãe não sabia se alguém iria tirar a criança do rio, e muito menos que seria a filha do faraó. Quando aquela mulher ergueu a criança e está dizendo é uma criança dos hebreus, naquele momento aquela menina de 12 anos é tomada pelo Espírito Santo de Deus, uma coragem, talvez algumas correriam. Ela chega lá e diz: ei, você não quer que eu consiga uma mulher para amamentar essa criança? Olha só que sabedoria de Miriam. Na hora certa, Deus coloca as palavras nos nossos lábios. Na hora certa, Deus coloca o pensamento correto. Às vezes, durante a situação, os nossos pensamentos estão tortos, nós estamos meio que perdidos, mas não se preocupe, continue confiando no Senhor, porque na hora certa, o Senhor vai te dar a palavra de sabedoria. Na hora certa, o Senhor vai mostrar a porta para você. Na hora certa, o Senhor vai te ajudar no que fazer. Aleluia. Lembre-se sempre, se você não sabe o que dizer, Deus sabe. Se você não sabe o que fazer, Deus sabe.
Se você não tem a solução, Deus tem. Por isso clame ao Senhor pela tua família o tempo todo. Veja o desfecho dessa história. O versículo 10 diz: quando o menino já era grande, ela trouxe a filha do faraó, o qual adotara, e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Chegou o dia em que aquela mãe tem que entregar aquela criança para a filha do faraó. Não foi um dia de desespero, porque depois de tanto tratar de Deus com a vida de Joquebede, ela talvez não continue não entendendo muita coisa, mas ela aprendeu a confiar. Sabe por que nós sofremos tanto, irmãos? Porque nós queremos entender tudo. Não me explica. Por que Deus não me diz o que está acontecendo? Por que Deus não me mostra no mundo espiritual? Chega um momento, irmãos, que nós temos que aprender a descansar no Senhor, a confiar genuinamente nele. E naquele dia, aquela mãe, que talvez nunca tenha ouvido da boca daquela criança uma mãe, ou talvez sim, porque criado com os irmãos chamando ela de mãe, talvez tenha chamado. E eu quero abrir um parênteses aqui, para nessa noite homenagear as mães que são mães em silêncio, que são tias, mas são mães, que são irmãs mais velhas, mas são mães, porque ajudou a criar os mais novos, não é? Que são enteado, mas é seu filho, porque você amou, porque você... Talvez aquela mulher nunca tenha ouvido aquela criança chamá-la de mãe. Ah, tua mãe está lá no palácio, mas não importa, isso não muda nada no coração. Hoje a história de Moisés é conhecida no mundo inteiro. A história de um menino que foi salvo da morte e que vai se tornar um grande estadista, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Sabe o que eu acho lindo da história de Joquebede? No meio de tanta luta, de tanto sofrimento, ela criou os 3 e não faltou-lhes nada, porque o mais importante, os filhos sempre tiveram daquela mãe amor. Passou por todas as lutas, talvez não tinha as melhores roupas, a mais perfeita educação, mas tinha um carinho, tinha um aconchego, tinha uma mãe que estava disposta a lutar a todo momento. E os 3 foram bem criados, irmãos. Olha a liderança que Miriam se tornou em Israel. As mulheres israelitas tinham paixão por Miriam. Foi uma grande liderança ao lado de Moisés durante o tempo em que eles peregrinaram no deserto. O dia que Miriam morreu, houve pranto em Israel. Arão foi o primeiro sacerdote, companheiro do irmão em todos os momentos. Havia momento que Deus estava dizendo: Moisés, vai até o palácio, vai lá com o faraó. E Moisés chegava: embora, Arão, vamos comigo, eu não sou muito fluente não, mas tu me ajuda, vamos lá. E estava indo os 2 irmãos. Lembram, todas as vezes que ia dar no palácio, os 2 irmãos iam junto. Quando a perseguição vem, vem por 2 irmãos. Quando a luta vem, vem por 2 irmãos. Mas nós estamos juntos aqui, porque assim nós aprendemos com os nossos pais.
E hoje nós aprendemos com a mãe Joquebede que lutas e problemas não são mais fortes que a família, que o futuro de uma família não está naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, que nem sempre a forma de proteger os filhos é debaixo de nossas asas, que devemos sempre fazer o nosso possível, porque o impossível pertence ao Senhor, que na família que serve ao Senhor, até o que vem para destruir, Deus transforma em bênção, que quando confiamos em Deus, na hora certa, Ele nos mostra o que devemos fazer. Que Deus abençoe a tua família, o teu lar. Que Deus abençoe, sustente, revigore todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Nós vamos nesse momento orar.